Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fernando Rideu, eu sou um dos sócios da Firework e hoje a gente tem uma notícia aí muito interessante. A Firework fez uma aquisição de uma empresa que é a Codewise, a empresa do Bruninho que está aqui ao meu lado. Bruninho, conta um pouquinho aí da história de como que você criou a Codewise, depois a gente fala um pouquinho de como a gente se conheceu, de como que foi essa história. Mas conta um pouquinho, o que que levou você a criar a Codewise? Na verdade foi muito. Foi acontecendo, né? É, eu tinha acabado de sair, né? Trabalhava nesse prédio, inclusive. A gente fala sobre isso também. Tinha acabado de sair da MSTech na época. E estava pensando no que fazer e tal. E foi quando eu entrei em contato com alguns contatos que eu tenho com o pessoal de fora, né? Lá dos Estados Unidos. Porque você também morou lá, né, Bruninho? Você Isso, morou, você falou 7 ou 8 anos? Foi de 2005, logo que eu me formei, até 2013. Até Então, deu 8 anos, 2013. mais ou Passou menos. em Nova York mesmo. Nova York, na região de Long Island. E um pouco ali também no Queens. Eu passei um pouco ali. Morou em Morei em algumas diferentes casas regiões. diferentes ali também. Legal. Então, aí eu comecei a entrar em contato, comecei a conseguir alguns serviços e sozinho. Aí também fiquei acho que um ano e pouco só prestando algum serviço, como freelancer mesmo. Tudo na área de desenvolvimento mesmo. Tudo, na área de desenvolvimento fazia um pouco de coisa ainda de design também. É De verdade. material impresso e de web também, qualquer coisa na verdade. E aí deu muito certo, começou a surgir mais projetos. Só que eu não conseguia atender tudo, né? Porque não dá para fazer sozinho. O tempo é limitado de uma pessoa, né? Não tem como, né? O serviço é muito limitado, né? E foi quando a gente se reencontrou, né? Teve aquela conversa lá, naquela, como que era? Não lembro o endereço da casa, mas não, numa das primeiras casas, Lá né? na Guilherme de Almeida, né? A gente tinha uma casa. Exato. Aí você decidiu criar a Codewise porque essas demandas começaram a vir para você. E aí você falou, não, vou criar uma empresa, que foi a Codewise. E aí começou a fazer os trabalhos via essa empresa que você criou. Tudo pro pessoal de fora, né? Exato. Tudo dos Estados Unidos. Tudo de lá, O que eu tinha visto, mesmo quando eu estava sozinho, eu já tinha aberto a empresa em si, porque acaba sendo mais favorável a questão de impostos e tudo, você fazer como pessoa jurídica, né, do que pessoa física, para receber de fora, especialmente. Fazer os câmbios, né? Fazer o câmbio, tem um monte de coisa. Lembra que a gente conversou sobre os câmbios? Eu não sabia como fazer, lembra? Eu falei, cara, e aí, o que eu faço? Porque como que vocês fazem o câmbio? Quais são as taxas, né? Lembra? Tem diferença de taxa de banco, tem diferença da taxa do câmbio, tem diferença pessoa física, pessoa jurídica, o imposto que você... Nossa! Eu lembro a primeira vez. Foi uma grande pesquisa, né, para entender. Fui atrás de alguns escritórios de contabilidade, né, para ajudar. Alguns falaram... Mas é difícil de achar, né? Alguns falaram, viu, não sei como funciona, porque não era tão comum, né? Não faz tanto tempo assim, mas acho que agora está ficando muito mais comum. Isso foi 2015. Era 2015, mais ou menos? 2015, porque daí eu saí de viagem no final de 2016. Então foi por aí, né? Foi mais ou menos isso aí. Entendi. Aí você criou a empresa, e aí, vamos contar um pouquinho pro pessoal. Conta a sua versão do que você lembra, de como a gente se conheceu, o Bruninho. Como a gente se conheceu ou como a gente se reencontrou aqui no prédio? Não, como a gente se conheceu antes, até antes, bem antes da história desse prédio aqui. É muito engraçado, né? Porque você estava na turma da minha irmã, né? Na época de escola, né? Do colégio, mas nem foi tanto por isso, porque eu quase não conhecia. Lembra? Eu quase não conhecia a galera da minha irmã, né? Mas os meus amigos da minha turma, o Gustavo, o Thiago, toda a galerinha ali, o Renato e tal, vários ali tinham irmãos, 2 anos mais velhos também, que estavam na sua turma. E aí acabava, tipo, de jogar bola, fazia alguma coisa, ou até mesmo lá no intervalo, né? Se encontrava e tal. E aí eu sabia quem você era, né? De tanto o pessoal falar e das coisas. Isso a gente tá falando em que série que você tava nessa época? Era a época... Eu lembro até hoje, quando a gente tava lá no Prevê,
e quando os pais vinham buscar, ou as peruas prevezinho? escolares, o prevezinho. E aí em frente tinha tipo um quartel, não sei se você lembra. CCSM, mano. E aí eu lembro que a gente ficava lá fora esperando, e aí eu lembro da sua irmã saindo e você saindo, o Bruno tava lá caminhando ali pequenininha, com a cara de criança que tem até hoje. Não mudou muito. Mudou, tá igualzinho, cara. Não, era engraçado. Era uma época muito diferente, né? Muito bom aquela época do prevezinho. Eu lembro bastante Cara, a gente tá falando em que série nessa época? Cara, ó, Faz o prevezinho foi muitos até a anos. oitava, né? Foi Mas até a eu, oitava, mas eu bem comecei a antes, estudar né? lá na primeira. Você começou a estudar na Primeira série. Eu comecei a estudar na quarta série lá e depois até o ginásio. Então, nossa, desde a quarta série, quinta, sexta, sétima, oitava, depois primeiro colegial, segundo e terceiro, a gente já se conhecia. Então faz muitos anos que a gente se conhece, né? E aí, pelo destino aqui, a gente acabou se encontrando aqui na Imestec, né? Que a empresa era nesse prédio aqui que a gente está, né? E quando eu cheguei aqui, olhei, eu falei, nossa, o Bruninho aí. Aí a gente começou a conversar. Até lembro que você estava em outra equipe, né? Mas eu lembro que você tava com uma carne seca. Não sei O beef jerky. Isso, que você fazia de forma caseira, lembra? Que você trazia uma Tupperware. Aquilo é uma delícia, cara. Eu sou viciado. Você ainda faz? Faz tempo que eu não faço. Eu tô tentando mais aqueles defumados, né? O brisket, a costelinha e tal. Que é muito bom também. Putz, é gostoso. Mas o legal do beef jerky é que você faz e é tipo saudável em termos, porque tem muito sódio, mas, cara, é carne, é só carne, né? E tempero, então é uma delícia. A gente se encontrou aqui depois de muitos anos, né? Na hora que você me viu, você reconheceu na hora? Então... Ou você demorou, falando, nossa... Sabe o que eu lembro? Eu lembro, se eu não me engano, foi nessa passagem aqui que tinha uma rampinha, né? Tinha uma escada aqui que ia para o prédio de cima, subia aqui. Né? Você tava passando, eu tava indo, porque eu tava na sala ali onde eles chamavam de aquário. Sei. E eu passei, você passou, eu falei, mano, eu conheço ele. Mas, tipo, demorei um tempo pra lembrar da onde. Aí depois a gente se cruzou de novo e falei, ó, a gente não se conhece? Aí que a gente falou, do Prevê, não é? Da época Aí que a gente foi lembrar de tudo. Mas foi muito engraçado. Ficou na cabeça, falei, mano, eu conheço ele. E eu olhei pro Bruninho e falei, nossa, mesma cara, não mudou nada. E aí a gente começou a se conversar, eu lembro também que você falou que tinha de hobby atirar de arco e flecha, né? Você tinha participado de alguns campeonatos, viajou participando de campeonatos, né? Eu gosto muito de tiro com arco, né? O arco e flecha. E foi também uma das coisas que eu aprendi quando estava lá nos Estados Unidos, que é muito mais fácil do que aqui. Aqui tudo é difícil, né? E o equipamento é muito mais caro e tudo. Então aproveitei quando eu estava lá e aprendi. E logo que eu voltei, teve uns campeonatos do pessoal que é chamado de field. Então tem o campeonato estilo o olímpico mesmo, né, e tal. E tem o estilo de field, que é no meio do mato. É muito divertido, é muito gostoso. Então, você viajou para alguns países para atirar não. Para atirar não. Para atirar não. Eu atirei em Curitiba, que foi o sul-americano. Atirei em Ribeirão. Atirei depois Curitiba de novo, São Paulo, mas bem assim, esporádico. E aí eu lembro que a gente conversou que até você estava querendo dar uma aula aqui, né? Você alugou um lugar, inclusive onde eu jogava bola, né? Que era uma quadra de futebol, e deu aula lá e eu fui lá fazer essa aula, levei umas flechadas, umas cordadas aqui no braço, né? Pra ficar vermelho desse lado, e atiramos lá. Aí depois, o Bruninho, você saiu, né, da empresa, e começou a se dedicar mais a Codewise de fato. Isso. Né? E aí depois de um tempo que você saiu, eu saí também para me juntar ali ao Polito na Firework. E aí depois entrou o Fabrício e a gente começou a evoluir ali a Firework. E como a gente manteve esse contato, né? Eu sabia que você estava trabalhando para os projetos de fora e ainda a gente conversava porque o que você fazia sozinho era o que a gente fazia como empresa, né? Isso. Como Firework. Apesar de você ter a empresa, era o que você fazia sozinho, Exato. Né? E aí a gente já naquela época, já faz alguns anos, né? A gente ainda estava na casa da Guilherme de Almeida, a gente se reuniu lá, né? Poucas pessoas até foram nessa casa aí da equipe atual.
E aí a gente começou a conversar para entender, né? O que você fazia, o que a gente fazia. E lá a gente percebeu que era praticamente a mesma coisa, né? Trabalhos para projetos internacionais, você fazia sozinho, a gente tinha uma equipe que fazia, né? Exato. A gente ainda estava na Guilherme de Almeida. E aí, depois a Firework mudou de casa, a gente foi naquele sobrado perto do Coque, né, entre a Getúlio e a Nossa Senhora de Fátima. E aí, naquela casa, se a gente for dividir por marcos de casa, né, a gente fechou um primeiro projeto juntos do IQPC. Exato. A gente já estava nesse sobrado, né? Aí você chegou até também conhecer esse sobrado. E aí a gente fez esse projeto juntos da IQPC. Era um projeto da CodeWise, onde o pessoal da Firework executou esse projeto, né? Foi isso, né? Era um projeto de qual cidade mesmo? Era de Tampa, na Flórida. Perto de Orlando, mais Miami, mais ou menos, né? Tá. E aí a Firework, depois de um tempo, saiu desse sobrado e foi para aquela casa que a gente intitulou de Guilherme de Banana Flambada, na 13 de maio. E aí você já tinha mais pessoas na equipe, né? E aí a gente convidou você para alugar uma sala lá e você acabou alugando uma sala dentro do Banana Flambada, onde tinha a Banana Flambada, a Firework, a CodeWise, a EasyDevs, a Olive, o Salos, né? Tudo na mesma casa, um cowork que a gente montou. E aí aumentou mais as parcerias, né? Isso, Foi essa a história, né? E aí você tinha um projeto grande que você estava fechando, né? Que é da ISE, né? Um projeto de intercâmbios. E você precisava de ajuda e a gente fechou um contrato de consultoria, né, do Polito, que o Polito ficava lá com a equipe de vocês dando consultoria em arquitetura de sistema, desenvolvimento, tecnologias, né? Isso, Foi isso que aconteceu. Ele ficou quanto tempo lá, o Polito? Tá até hoje, na verdade. Ele tá até hoje no projeto, né? Mas já faz quantos anos que a gente tá falando? Esse projeto, a gente startou ele de verdade faz 1 ano e meio. 1 ano e meio, mais ou menos. Tá. Que foi ali fevereiro, março do ano passado, né? Do ano passado, né? Porque daí, assim, eu senti um pouco a necessidade de ter um lugar, né? Uma sala, para estar todo mundo junto, ajuda também. Às vezes, sente falta, né? Agora na pandemia, acho que muita gente está sentindo bastante falta. De ver pessoas, de né? ver conversar sobre negócios, tecnologia, né? Para mim, assim, eu gosto, mas eu me adapto muito bem em casa. Já faz tempo que eu tô nessa, né? De trabalhar de casa ou do carro, que seja, de qualquer lugar. Falando nisso, esse parênteses, vamos abrir esse parênteses, Bruninho? Você fala que se adapta bem ao home office, né? Quer dizer, o home office ali que todo mundo imagina se você trabalhando na sua casa física ali, né? No seu apartamento. Mas no seu caso é um pouco diferente, né? O seu home office. Foi mais, agora tá mais um pouquinho mais normal. Né? Agora tá um pouquinho mais normal, mas você girou o mundo, né? Girou aí a América do Sul de carro, você viajava e trabalhava nos lugares que você parava ali para trabalhar. Isso, a ideia da viagem foi muito simples, foi sair e viajar. Tipo, pegar o carro, pôr as coisas no carro. Eu adaptei o carro, pois... Você é a esposa e a filha, Eu, né? minha esposa e minha filhinha. A minha filha tinha acabado de fazer 2 anos quando a gente saiu. Nossa, já acabou de fazer 2 anos. 2 anos, Aí eu adaptei o carro, lá a gente colocou a barraca de teto, a gente colocou fogãozinho, a gasolina, colocou geladeira, tudo. Lugar para dormir dentro, a barraca para dormir em cima. Fizemos um painel solar, eu fiz tudo. Fui tentando aprender para fazer tudo. E para não ter muito custo alto, né? Porque também, senão ficava inviável pra gente. Aí a gente adaptou, saiu, e a ideia era assim, a gente viajava de final de semana, então ou ou uma vez por semana, ou a cada 15 dias, a gente dependia de onde a gente estava, a gente queria ficar mais, ficava 2 semanas, 3 semanas. E fomos saindo, fomos dirigindo. Então... Primeiro, você desceu a América do Sul, né? A minha esposa, né, a Geisa, é de Ponta Grossa, no Paraná, a gente saiu de lá e foi para Foz doIguaçu. Aí paramos em começou a descer mais, né? E daí de Foz do Iguaçu a gente entrou na Argentina e desceu. Aí foi até Ushuaia. Foi até onde que você tem a tatuagem com a foto, né? É um pouco mais em cima a tatuagem. Um pouco mais em cima. Patagônia. É Patagônia também, mas em Torres del Paine, no Chile, a tatuagem. Aí você trabalhava e viajava, então, né? A ideia era essa, assim, eu trabalhei normal. Então eu trabalhava 8 horas por dia, 5 dias na semana. Muitas vezes trabalhei
60 horas na semana, aquelas coisas de entrega de projeto Sei. e tal, tem que fazer, todo Independente dev de qual sabe, país, né? qual cidade você esteja, né? Então, a ideia era essa. Então, às vezes, num final de semana, precisava, deu pau em alguma coisa, precisava dar uma assistência, parava num posto de combustível, normalmente, põe o laptop, ficava trabalhando no posto, terminava, resolvia, a gente seguia a viagem, parava até onde a gente precisava chegar. Mas foi bem tranquilo, assim, no sentido de que foram várias viagens pequenininhas, entendeu? A gente não dirigia muito, a gente dirigia, sei lá, o máximo que a gente dirigiu, que a gente precisou dirigir direto, foi acho que 800 quilômetros. Então, não era muita coisa. Mas lá do extremo sul aqui da América do Sul, você subiu um pouco e de onde você embarcou o carro para a Europa? A gente subiu até Montevidéu. Você subiu até Montevidéu, embarcou o carro lá, pegou um voo. Aí a gente pegou um voo pro Brasil, porque demoraria um mês para chegar o carro. Então a gente pegou um voo pro Brasil para ver a família também. Né? Antes de embarcar para a Europa, né? Antes de pegar o voo e ir para a Europa. E aí você pegou o carro em qual país? Na Holanda. Na Holanda. E continuou a viagem explorando lá. Aí a gente foi dirigindo e lá os campings são ainda uma estrutura fantástica, né? E o pessoal ficava muito curioso porque lá é muito comum nos campings, é muito mais comum nos campings o pessoal tá com os motorhomes, trailers, é uma estrutura bem legal. O nosso era bem básico e o carro também chamava muita atenção, né? Todo adesivado e tal. E o pessoal olhava a placa e não entendia, então eles iam perguntar de onde que era. A placa tava de onde? De Bauru mesmo? A placa de Bauru, placa de Bauru, E a gente subiu o extremo norte da Noruega. O cara olhava aquela placa, Bauru, mas o que é isso? Não tem noção nenhuma, né? Não, é diferente uma placa nenhum, lá, né? Aí eles ficavam muito curiosos para saber, e a gente com criança pequena e tal. Aí eles ficavam muito curiosos. Então a gente, foi muito legal, assim, camping é sensacional para você conhecer pessoas. Então, do nada, a gente vinha uma família, como tinha a Bia também, que tinha 2 anos e pouquinho já, vinha uma família com criança e com, sei lá, com pão típico da região, Nossa, com que legal. cerveja, com... Cara, a gente ganhou um monte de coisa. Teve um camping que a gente conheceu um pescador e ele deu caranguejo. Então, tipo, ele chegou com caranguejo prontinho. Sabia nem fazer, né? Mas ganhou ali. Então, ele chegou e falou, começamos a conversar e tal. Aí ele falou, peraí, daí ele foi lá, pegou um prato de caranguejo e trouxe. E tipo, cara, é muito, muito diferente você viajar e ficar num camping, conhecer as pessoas, do que você ir para um hotel e qualquer outra coisa. Legal. Aí depois, você durou quanto tempo essa viagem? Foi 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Deu 40 mil quilômetros. 40 mil quilômetros rodados, né? Rodados, Nossa. Aí você retornou pro Brasil, né? Continuou com a Codewise que você já tinha. A gente foi lá ali pro Banana Flambada, né? E aí depois a gente mudou aqui para Conk, onde está reunindo todo esse grupo de empresas. E aí, Bruninho, deu certo da gente, de fato, a gente já tinha uma intenção em fazer isso no passado, né? Mas não tinha dado certo até então. E agora deu certo, né? De a gente se juntar aí a Firework e a Codewise. E você se torna sócio agora da Firework e a gente une as forças, né? Tanto a equipe da Codewise se junta também a equipe da Firework. Legal de ver, né? É, muito legal. Agora, então cada casa assim teve uns marcos, né? E agora na Conk foi a consolidação do que a gente estava tentando fazer e agora acabou dando certo, né? E é engraçado, né? Que ver toda essa história, né? Que eu te conheci lá desde pequenininho e hoje, né? Se eu tivesse visto você pequenininho, falar, nossa, meu futuro sócio ali pequenininho daquele jeito, muito não dava louco, para imaginar, né? Naquela época. Mas que bom. Agora, em relação à perspectiva da união dessas duas empresas, como você tem essa bagagem internacional, não só profissional, mas você gosta de viajar, e a gente une essa força porque a Firework tem essa parte internacional, né? E aí você e o Polito ganham mais forças aí agora os dois juntos para explorar mais, prospectar, ampliar os nossos projetos dentro da Firework agora. E ampliar os nossos serviços e iniciativas para fora do Brasil, né? Como que você vê isso? Você acha que como que você vê essa união aí das duas empresas? Você acha que a gente tem realmente um futuro longo, um futuro promissor, juntando a sua experiência, tudo? Como que você vê isso aí, Bruninho? Eu acho muito bacana a ideia, assim, desde aquele começo, né, das conversas, eu já sempre pensava nisso. Eu gosto do mercado
de fora. Eu gosto muito do mercado americano, da cultura, de como eles fazem as coisas e como eles trabalham lá. Eu me acostumei. Eu fui muito novo, né? Eu fui com 22 anos e voltei com 30. Então, assim, a minha parte, a minha vida profissional, eu criei lá, na verdade, né? Eu já trabalhava fazia tempo no Brasil, mas é muito diferente. Então, eu fui criando uma admiração muito grande. Eu gosto muito do estilo deles, do jeito que eles fazem as coisas. E eu acho que é nisso que eu acho que eu posso ajudar bastante também, né? Na Firework. E para mim, pensando também na CodeWise e tudo, o que fez muito sentido, a questão de ter esse respaldo técnico, né, do lado de vocês, é muito legal, né, pra gente. A gente estava fazendo, mas a gente estava começando, né, ainda está começando um ano e pouco só, de fazer um projeto desse, do zero, né, refazer as coisas, tudo. E então acho que essa junção é muito legal, assim, eu acho que abre as portas aí para muita coisa mesmo. Legal. Até porque, assim, dentro da Firework a gente acabou evoluindo bastante com os projetos nacionais aqui, né? Temos bastante projetos e essencialmente a Firework no passado era muito mais projetos internacionais e agora a gente vai fortalecer, né, a sua chegada aí nos nossos projetos internacionais e a gente já consolidando com os projetos aqui do Brasil que a gente já possui dentro da Firework. Agora o que a gente espera de fato, né, é realmente a gente unir essa força e evoluir cada vez mais a própria Firework, né, Bruninho? Legal, tamo junto. Valeu, Bruninho. Valeu. É isso aí, tamo junto. Galera, então é isso aí. Essa foi a história, vocês conhecendo um pouco da história aí entre a Firework e a CodeWise, o Bruno que criou a CodeWise e agora ele se junta às forças aí da Firework. Então é isso, valeu, até a próxima. Isso aí, Bruninho.